agradecer o convite para mais uma vez estar aqui conversando com vocês, desta vez sobre um assunto que me é muito grato. Meu interesse básico é entender o que está por trás de tanto medo, né, da matemática, tanta aversão, né, tantas dificuldades que muitos apresentam, enfim, e que passa exatamente por uma história, né, negativa em relação à aprendizagem da matemática. Então, o que a gente vai fazer aqui é um breve apanhado no que nós apresentamos no ano passado e fazer alguns complementos, sobretudo em relação ao que nós chamamos na psicologia de controle aversivo e o que é que nós temos de procedimento para ajudar a reverter esse quadro que é chamado de ansiedade à matemática. Ok? Bom, o que vocês acham disso? E pega. Parece que a solução Ela se enforcando aí. Enfim. Mas, apesar de ser um desenho, dizem, juraram de perjudo para mim que foi uma prova, foi a foto de uma prova. Eu acho que não é pequena a probabilidade disso acontecer em alguns contextos, né? Mas, enfim, ele chegou a esta solução que está aí. Não? Por quê? Porque muitas vezes o professor olha de um jeito a coisa, o aluno olha de outro, né? O que parece simples para o professor parece bastante complexo para o aluno. Né? E o final, o último quadro, o último retângulo ali é exatamente o que acontece, totalmente branco. Né? Então o aluno vai para uma prova, para um exame, e nada daquilo que parecia tão simples para o professor foi reproduzido na prova. O aluno não conseguiu nem dar um passo sequer. Então é muito comum alguns estudantes reclamarem do branco. Né? Deu branco na prova, estudei, mas não consigo. Né? O contrário também às vezes acontece. Um aluno que vai muito bem numa prova e que no dia após a prova ele não sabe mais. Já aconteceu com alguém? Isso, né? Eu estudei, fui bem, me dei muito bem, mas no outro dia eu nem sei qual era o assunto, qual era o tópico. Né? Então isso acontece também. Assim como acontece de nós encontrarmos estudantes que vão muito bem, de fato, mas não sabem o que estão fazendo. A coisa é mecânica, vamos assim dizer. Então ele se sai muito bem em qualquer situação, qualquer problema, mas não tem um sentido qualquer para ele. Simplesmente fez como aprendeu a fazer. Né? Então aprendeu de forma mecânica. Essa é a foto de uma questão da prova. Né? Ora, se a pergunta, se o comando é encontre o X, está óbvio onde está o X. Né? Então está aqui, professor, o X. Nós temos investigado muito essa questão relacionada aos comandos, das questões, como elas são formuladas pelos professores. Né? Então, muitas vezes, uma questão mal formulada gera um desempenho inadequado do aluno, né? Porque aquela questão não colocou exatamente os elementos que deveria colocar. Então, tem um exemplo macabro, né? Encontra o X está aqui. Né? Claramente 5, mas E muitas vezes o que acontece é isso, né? A desistência total e o aluno questionando, enfim. Eu não sei se aqui alguém, em algum momento da vida, perguntou, eu queria saber quem inventou a matemática, né? Eu queria ter a oportunidade de pegar no pescoço e torcer e tal. A matemática não foi inventada por alguém, a gente sabe disso. Né? Em vários locais, a depender de contextos específicos, a matemática foi sendo forjada culturalmente, enfim, mas essa é outra história. Mas muitos estudantes do ensino fundamental, ensino médio, se fazem essa pergunta, né? Quem inventou essa tal de matemática e por aí vai? São contextos como este que nós temos investigado, entrevistado alunos, etc. Né? E claro, como psicólogo que eu sou por formação, a ideia e não é criar um método para ensino de matemática, a gente não se arvora isso, mas é entender quais são os processos, tanto sociais quanto cognitivos, que faz com que muita gente tenha aversão, o medo em relação à matemática. O que é que tem de contextos
porque tem gerado e, de certa maneira, perpetuado, né, essa percepção que as pessoas têm de que matemática é algo, né, um bicho de 7 cabeças, etc. e tal. Então, o que tem acontecido é que diversos contextos têm gerado um quadro, que é um quadro psicológico chamado de ansiedade à matemática. Não? Então, não é simplesmente um medo, não, um receio de se expor a uma tarefa de matemática, a uma prova, etc. e tal. É um quadro clínico que envolve três elementos dentro do conjunto que a gente chama de ansiedade. Não? Ele envolve reações fisiológicas desagradáveis, vamos falar um pouco disso daqui a pouco. Ela envolve reações cognitivas que são negativas em relação à matemática, e envolve basicamente fuga e esquiva, que vamos explicar daqui a pouco, no tentar evitar o contato com a matemática. Só que não é exatamente um episódio. Acho que uma boa parte de nós talvez já tenha tido isso em algum momento, ficou tenso com uma prova, ficou tenso quando tinha que ir ao quadro, etc. e tal. Não estamos tratando disso. Né? Ficar tenso, ficar desagradável, desconfortável, ter sensações desagradáveis em um ou outro momento, não caracteriza a matemática, mas quando esse conjunto de reações se dá numa alta frequência e sempre ligado ao contexto em que você precisa apresentar habilidades matemáticas, mesmo que básicas, não, e esse quadro começa a gerar repetição de erros, aumento de erros, e cada vez mais você evita, aí sim nós podemos desconfiar de um quadro clínico chamado ansiedade à matemática. Fazendo apenas uma comparação, nós conhecemos hoje um quadro que é chamado de transtorno de pânico. Todos já ouviram falar? Não? Acontece que muitos de nós podemos ter 1, 2 episódios de pânico. É aquela situação em que você começa a sentir falta de ar, taquicardia, então consegue coordenar o pensamento, sensação de que vai desmaiar, um desespero subjetivo, mesmo que o contexto não seja propício a isso. Você pode estar na sua casa, conversando com os amigos, pode estar num bar, assistindo um filme agradável, e aí começa esse conjunto de reações fisiológicas, cognitivas, aquela sensação iminente de morte. Não sei se alguém já passou, já presenciou alguém passar por isso. É um quadro sintomático que dura em torno de 15 a 20 minutos, mesmo sem ajuda. Né? Agora, ter um episódio de pânico não significa que você tem um transtorno de pânico. O transtorno de pânico seria esses episódios numa alta frequência e aquele desespero, etc. e tal. Aí a gente já começa a desconfiar de que não é um episódio, é um transtorno de pânico. Da mesma maneira, estar tenso diante da matemática, da prova, do professor, não é ansiedade à matemática. Tá? Agora, se a tensão, o mal-estar, o sono intercortado, deu branco, etc., acontece com alta frequência, em várias situações em que você é requisitado a apresentar algum conhecimento de matemática, e você falha, aí sim nós podemos começar a desconfiar de ansiedade à matemática. Está claro até aí? Ok? Muito bem. Então, eu falei em 3 conjuntos de reações, fisiológicas, cognitivas e comportamentais. As reações fisiológicas mais comuns que são relatadas são as seguintes. Você tem aí taquicardia, sudorese, principalmente o suor frio, as mãos frias, trêmulas, enxaquecas, gaustragias, alterações na pressão sanguínea, alterações do sono, por exemplo, sonhar, ter um pesadelo, sonhar com o professor de matemática, vem com uma faca atrás de você, correndo e tal. Medo. Ou aquela sensação de que eu dormi, mas é como se não tivesse dormido, né? Acorda tão cansado, desgastado quanto quando foi deitar. Não? Ou acorda, dorme, não? Ou simplesmente a insônia total. Geralmente, esses episódios que estão ligados à véspera da prova, à véspera em que você vai ter que, de alguma forma,
manifestar algum conhecimento sobre aquele tópico da matemática, etc. Né? Sensação de que não descansou, etc. E tal, essas manifestações sempre relacionadas à matemática. Okay? Já os conjuntos de reações cognitivas, pensamento descoordenado, eu simplesmente não sei juntar A com B, né, o que parecia tão óbvio, eu já não consigo mais, etc. Sensação de que deu branco, autoatribuições negativas. Não adianta, eu sou péssimo em matemática, não adianta, eu nunca vou aprender. Por mais que eu tente, por mais que eu me esforce, você começa a atribuir a si próprio, né, a condição de um aluno inexpressivo. Não adianta. Já tentei, né, matemática não entra. Ou você começa a repetir regras que são aprendidas desde cedo. Né? Infelizmente, apesar de todo o elogio que se faz e a necessidade da matemática na nossa vida, a mídia ainda passa uma ideia inadequada de que matemática é o dragão de 7 cabeças, matemática é o bicho-papão, matemática é isso, matemática é aquilo. E muitos pais, mesmo sem querer, advertem o filho. Olha, matemática, cuidado, é muito difícil. Estou exagerando essa ideia passada. Não. São várias histórias que se passam em relação à matemática que a mídia mesmo traz. É igual o psicólogo, né? Tem aquela figura do psicólogo. Ele é médico de louco, o psicólogo meio... exato, ele fica meio deslocado da sociedade e tal. É uma imagem que está forte até hoje. Né? Enfim, da mesma forma, por exemplo, o mito de que homens são melhores que mulheres em matemática. Já viram falar? Não? É um mito, mas muitas pessoas acreditam nisso. Não? A matemática desenvolve raciocínio lógico. Ela e somente ela. Não, matemática sim, ajuda a desenvolver o raciocínio lógico. Mas não só ela, outras áreas, outras disciplinas também. Não? Então, esses mitos que são passados de geração em geração, não? Muitas vezes adentram até na sala de aula. Né? É comum a gente ver ainda hoje, no ensino fundamental, no ensino médio, o professor de matemática vem com uma espécie de aura em torno dele, né? E ao chegar na sala ele diz, gente, estudem bem, porque essa disciplina, tá, já fica aquela ideia, confirmando a história que vem passada de que das disciplinas é a pior que tem, ou é a mais difícil que tem, etc. Percebe esse caldo cultural, né, que a gente está inserido e que acaba por influenciar de alguma forma. Né? Eu lembro, na época do antigo primeiro grau, antigo segundo grau, que a gente ficava curioso para saber quem era o ou a professora de matemática naquele ano. Né? E geralmente a gente perguntava para os colegas de séries avançadas, você estudou com fulano estudei. E aí? Cara, é muito difícil e tal. Então a gente já ia com uma espécie de predisposição negativa ao professor, à professora. Às vezes é uma descoberta legal, tudo aquilo que falaram era mentira. Né? O cara era muito legal, muito bom metodologicamente e tal, mas ficava sempre aquela aura, aquele é o professor de matemática. Ninguém dizia assim, aquele é o professor de história e de geografia, mas eu de matemática tinha uma presença diferente. Então, o que a gente tem investigado tem mostrado que, em termos de relações funcionais, a sociedade contribui muito para manter essa ideia da dificuldade, etc. e tal. Não? Pais, familiares, muitas vezes também contribuem para isso. E professores em sala de aula, muitas vezes também contribuem para essa atitude, de certa maneira, aversiva ou negativa em relação à matemática. Tá? Então, nós estamos falando de dados não só do Brasil, nós estamos falando de dados de outros países, né? Tanto da América do Sul quanto América do Norte, um pouco lá na Europa. Né? A gente tem contato com o pessoal da Alemanha, e que investigam também coisas muito parecidas, né? E diz respeito à cultura, né? Caldo cultural em que a gente está inserido, certo? Bom, a partir daí, antes, reações comportamentais. Né? Então, nós temos reações fisiológicas,
reações cognitivas, né, ligadas ao pensamento, mas também nós temos reações comportamentais, o modo como eu ajo diante da matemática. Dentro da sala de aula, fora da sala de aula, os dois grandes aspectos de comportamento são a fuga e a esquiva. A fuga é entendida na psicologia quando você já está numa situação aversiva. Você já pegou o trem, e aí você foge, você pode dar um pulo do trem. Mas, por exemplo, um estudante com ansiedade à matemática, ele pode simplesmente resolver a prova de maneira muito rápida, uma espécie de fuga, né? Deixa eu me livrar dessa situação aqui. Ou ele pode querer o primeiro a ir para o quadro, apresentar a solução. Já que eu tenho que ir, deixa eu ir logo, deixa eu me entregar aos leões. Né? Então, a fuga de respeito a algumas ações que geram a retirada daquela situação aversiva em que você já se encontra. Enquanto a esquiva é evitar aquele contato. Então, amanhã é a prova, eu adoeço hoje. Então, mando um recado, justifico, etc. E tal. E quando a gente está falando em adoecer, pode ser uma mentira, que dá certo, né? Eu posso pedir um adiamento, uma nova data especial e tal, mas pode ser também um adoecimento. A gente conhece casos de estudantes que tiveram diarreia e não inventaram. E tiveram diarreia minutos antes da prova. Logo foram atendidos, né? E dá um tempo, essa coisa toda. Febre, né? Um ataque incontrolável de choro e assim por diante. São comportamentos que muitas vezes barram, ou pelo menos adiam o contato, não? Evitam por um certo tempo o contato. Também conhecemos um caso em particular de um adolescente que, no dia da prova, quando o professor entra, ele tem diarreia. Ele é atendido no ambulatório da escola e é aconselhado a ir para casa. Quando ele chega em casa, passou a diarreia. É interessante porque não foi assim, agora eu quero ter diarreia porque... Não, né? Reações fisiológicas, percebe? E quando sai daquela situação que é considerada aversiva, volta ao normal, vamos dizer assim, volta à homeostase, ao equilíbrio do organismo. Né? Então, a gente precisa estar atento a esses detalhes. Por isso que nós temos, no trabalho com professores da rede, particularmente no ensino fundamental, tentado ensinar o que é, ou quais são as características de uma ansiedade matemática e quais são as características de uma descalculia do desenvolvimento. Ouviram falar na descalculia do desenvolvimento? Não. Certamente já ouviram falar em dislexia, não? Que é muito mais conhecido, muito mais divulgado. A descalculia do desenvolvimento é pouco conhecida ainda, mas de respeito a alguns problemas do desenvolvimento perceptivo desde o feto, que levam, por exemplo, à dificuldade de reconhecer uma simples diferença de ângulo, né? Um símbolo de soma para um símbolo de multiplicação, por exemplo. Então, essa diferença não é percebida por algumas crianças, não? A dificuldade, por exemplo, de seguir a sequência numérica, a dificuldade de identificar o número. Então, a gente vai encontrar, e não com pouca frequência, uma situação da seguinte forma. Vamos supor, a professora tem vários numerais no quadro, ela aponta para um numeral e diz assim, que número é esse? Pergunta para a criança. Ela diz, 5, professora. Está certo, é 5. Mas se a professora aponta para o numeral 5 e pergunta, identifique onde está, aponte onde está o 5, no meio de vários outros numerais. E a criança não sabe apontar, a mesma criança. Não? E a professora acha que ele está brincando, que ele está zoando. Pô, mas agora eu disse que número é esse, você falou o 5 e falou correto. Agora eu peço para você apontar o 5 e você se perde. Problema perceptivo mesmo. Não é, sei lá, zoação da criança, nada. A gente está com dificuldade. Então, quadros como esse são chamados de descalculia do desenvolvimento. Não é ansiedade matemática. Mas, com o tempo, é provável que ela venha a errar tanto, né, que vai desenvolver, talvez, uma ansiedade matemática. Mas uma não gera a outra obrigatoriamente. Uma não é causa da outra. Então,
Então, essas coisas a gente tem tentado conversar com professores, estudar alguns dos instrumentos para eles identificar as diferenças entre uma e outra e, sobretudo, o que fazer, que encaminhamento dar. Todas são de licenciatura? Não? Quem é de licenciatura aqui? Vão provavelmente lidar com situações como essa, com crianças mais velhas, com adolescentes, né? Da não identificação do numeral, uma coisa que seria tão básica, não? Ou da lógica, né? Quando você inverte os elementos, por exemplo, 2 mais 3, quanto é? A criança diz 5, ok, 3 mais 2, quanto é? Vai contar no dedo, até chegar à conclusão que é 5, sei lá o quê. Então, inverter na posição dos elementos, nem sempre para essa criança com descalculia ou com ansiedade, é a mesma lógica, não, já é outra coisa para eles. Então, muita dificuldade a gente vai encontrar advindas do aluno ou advindas da história de vida dele. Ok? Muito bom. Falhou um pouco aí o slide. O que é chamado de ensino tradicional? É um ensino que na nossa sociedade tem sido muito frequente, nas diversas áreas, nas diversas disciplinas, não diz respeito à matemática, mas alguns professores de matemática ainda usam do ensino tradicional, que basicamente é: eu sei, vocês não sabem. Eu fiz a minha parte, eu ensinei. Se vocês não aprenderam, o problema não é meu. Já viram isso? Né? Esse é o chamado ensino tradicional, que o educador Paulo Freire chamou de ensino bancário, porque é como se eu fosse depositar, né, o saber na cabeça de vocês. É o ensino bancário. Eu posso perguntar, vocês têm por obrigação responder. Né? Eu avalio, vocês são avaliados. Né? E o resultado disso é o quê? Que alguns vão aprender, outros não vão, mas o professor sempre vai se sentir eximido de toda e qualquer culpa, vamos assim dizer. Enquanto que o resultado de grande parte da turma sendo negativo, o professor deveria se perguntar: o que eu tenho feito para reverter isso, para prevenir resultados negativos? É fácil colocar a culpa no outro, né? Eu fiz a minha parte, vocês não fizeram, não posso fazer nada. Essa é a visão do ensino tradicional, que ainda na nossa sociedade é muito presente, muito praticado. Só por curiosidade, década de 80, século passado, surgiu um estudo que era um provão de matemática elaborado por alguns pesquisadores, e esse provão foi aplicado para alguns alunos dos Estados Unidos e para alguns alunos do Japão. E a ideia era comparar os resultados e tal. E, para surpresa dos pesquisadores, o pior aluno japonês, que tirou a pior nota, foi melhor que o melhor aluno dos Estados Unidos. Né? Então, a pergunta era: bom, mas o que você tem? Como é que a gente pode explicar esses resultados? Né? Falta de preparo do aluno e tal. Então, eles conseguiram mais uma verba e foram visitar ao vivo e a cores algumas escolas que tinha parte da amostra no provão de matemática, tanto dos Estados Unidos como do Japão. Pegaram aleatoriamente para observar as aulas, né, alguns episódios de aulas, é verdade. E aí eles perceberam que, por exemplo, nosso modo de ensinar e de aprender em sala de aula é muito parecido com o dos Estados Unidos, né? E tem uma característica em comum, que é copiar, resolver vários exercícios, etc, etc. Enquanto que no Japão, não estou dizendo no Japão como também, nas escolas que eles pegaram, que se caracterizavam por um método muito diferente, que era: todos trabalham com um só problema o turno inteiro. Né? Era um só, eles se debruçavam e esmiuçar o que estava por trás, qual é a lógica que está por trás, etc. E mais, os professores incentivavam todos os alunos a mostrarem a sua resolução. Não importava se estava certo, se estava errado, se tinha lógica, se não tinha. O que importava era aprender com os erros, com aquilo que não deu certo, por que não deu certo, e aprender com os acertos, por que deu certo, quais são os caminhos possíveis.
Primeiro que tirava aquela ideia de que só tem uma forma de solucionar a coisa, só tem um caminho. Segundo que os alunos começavam a não ter receio de falar bobagem, não pisar na bola e tal. Todos eram muito respeitados e todos eram muito ouvidos. E a crítica de errou ou acertou, está errado, não sei o quê, não existia. Não. Resultado, os alunos japoneses começaram a aprender a pensar matematicamente. Não. Enquanto no outro método, os alunos aprendiam a seguir mecanicamente um caminho, primeiro isso, depois aquilo, e não sabiam discorrer minimamente sobre o que estavam fazendo. Não. Então, pensar matematicamente era produto de um método de ensino e não de outro método. Então, os pesquisadores encontram talvez uma possível explicação, uma hipótese ainda a ser testada, mas de que metodologias diferentes garantem maior ou menor aprendizado, maior ou menor autoconceito, autoestima em relação, no caso, em relação à matemática, etc. e tal. Enfim. Então, isso que eu disse, o professor cabe ensinar, o aluno cabe aprender, então é sempre essa polaridade. O professor ensina, o aluno aprende. Se o professor ensinou, o aluno não aprendeu, o problema é do aluno. Essa é a visão tradicional do ensino. Agora, junto com a visão tradicional do ensino, existe uma outra coisa que a gente estuda muito na psicologia, que a gente chama de controle aversivo. Controle aversivo nada mais é do que punir ou ameaçar punir. Já ouviram a frase de algum professor dizendo assim, não, tudo bem, na prova a gente conversa. Já ouviram isso? A gente se encontra na prova. O que ele está sinalizando aí? Ó, se prepare que eu vou ferrar vocês no dia da prova. Não é verdade? Não? Isso é controle aversivo. Ou levar o próprio aluno numa situação vexatória porque ele errou, etc. e tal. Punir o aluno. Né? Vou contar um segredo para vocês. Porque muita gente usa punição ou ameaça de punição. Pais, o patrão, o professor e tal. Está gravando aí, não vou dizer a verdade. É que dá certo. É terrível de afirmar isso, mas controle aversivo dá certo. Quando você detém a palmatória, simbolicamente falando, não, e bate no outro, castiga, não, ameaça novamente, se ele continuar assim, o outro tende a se comportar como você quer. Os pais sabem disso. Eu não estou aqui, para não ser mal entendido, fazendo apologia ao controle aversivo. O que estou dizendo é que é um tipo de controle que dá certo. E é o mais fácil. E muitas pessoas caminham, né, por esse estrado da punição, da ameaça, ameaça no olhar. Né. Bastou meu pai olhar, eu já, opa, né, baixei a orelha, fiquei ali. Sei que vem chumbo grosso por aí. Então, por exemplo, a gente não vê, quando a gente vai pagar o licenciamento do carro, vindo uma nota, né, dizendo assim, como o João do Carmo se comportou muito bem no trânsito, não há nenhum registro, etc. Tal, ele terá um desconto de 50%. Não tem isso. Não. Mas poderia ser um controle não aversivo, para o cidadão saber se conduzir, etc. Mas punição, através de multa, ponto na carteira, não sei o quê, só para dar o exemplo do trânsito. Então, existe forma de você aumentar a chance de alguém se comportar adequadamente num ambiente, numa situação qualquer, e existe forma de você aumentar a chance da pessoa não se comportar adequadamente. Controle social, ninguém vai dizer que nós somos livres. Não somos livres. Não. Imagina, por exemplo, eu dizer, tá muito calor, eu vou só de sunga lá para dar a palestra. A liberdade tem uma série de limites, não é verdade? Então, por quê? Porque existe controle social, existem regras a serem cumpridas, existem punições previstas para aquele não cumprimento daquela regra. Né? Toda regra social envolve 3 expressões. Se, então, caso contrário, né? Se você chegar no banco entre 11 da manhã e 4 da tarde, não é isso?
você terá a chance de conversar com o seu gerente. Se você chegar antes ou depois, ou seja, caso contrário, então você não terá chance de conversar naquele dia com o seu gerente. Sempre é isso. Se, então, caso contrário. Se você fizer isso, então terá aquilo. Caso contrário, não tem a punição pelo meio. Percebe? Então, nós usamos o se, então, caso contrário, diariamente. Ou para seguir determinadas regras, ou para impor, anunciar regras, etc. Não? Então, o controle aversivo está exatamente nisso. Se, então, caso contrário. Dá certo, infelizmente dá. Só que a gente às vezes não pensa quais são as consequências, ou o que a gente chama na psicologia dos subprodutos do controle aversivo. Por quê? Quem utiliza o controle aversivo, muitas vezes passou pelo controle aversivo e aprendeu a agir assim. Né? Aprendeu que assim dá certo, assim eu consegui obedecer meu pai, minha mãe, meu tio, etc. e tal. Ele passa a ser uma espécie de repetidor do uso do controle aversivo. Já disse, são altamente eficazes no controle do comportamento. E o mais curioso, quem pune acaba sendo reforçado por punir, porque deu certo, porque o outro obedeceu, o outro calou, o outro fez o que eu queria, etc. Ah, que instrumento legal. Agora eu vou ser um punidor profissional, vamos dizer assim. Né? E nós temos identificado, então, o medo. Alguns pais dizem assim, meus filhos me respeitam. Não respeitam, não. Eles têm medo de você. Pela forma como você usa no dia a dia o controle aversivo. Então, o medo é bastante característico. Não? E aí vem aquela mesma coisa, sensações fisiológicas negativas, a baixa autoestima, sentimento de insegurança, né? Alguns passam até a ser tão agressivos quanto eles aprenderam e por aí vai. Não? E muitas vezes, se o controle aversivo, o ensino tradicional está presente no professor, aqueles que vão ser futuros professores, os licenciandos que serão futuramente professores, os bacharéis também vão ter esse momento do ensino, de estar à frente, etc., né? Podem, de uma forma não atenciosa ou advertida, reproduzir exatamente aquele professor que é o mais punitivo, né? Para ter controle sobre a sala de aula, etc. Então, uma outra coisa que a gente vê é o aumento no número de erros. Não? Se você sempre pune, grita, castiga de alguma forma, a tendência não é o aluno começar a acertar, não. É começar a errar cada vez mais e cada vez mais ele confirma que ele não tem talento para aquilo. Não? Foi alguma coisa implantada, mas ele começa a acreditar que ele é um fracasso em relação àquele conteúdo, àquele tópico, etc. E o quadro da ansiedade matemática. Timidez, isolamento, abandono, agressividade, enfrentar o professor, o aluno aprende a reproduzir, não ser tão punitivo quanto. Vou passar rapidamente, em função do tempo, nós temos uma escala desenvolvida no Brasil, aqui na UFSCar, que é a escala de ansiedade matemática, para alunos do ensino fundamental 2 e para alunos do ensino médio. Né? E essa escala já foi validada, está sendo difundida aí. Podemos passar mostrando apenas os itens, mas a gente pode voltar em outro momento. É uma escala do tipo Likert, com 25 situações. Para cada situação, o aluno escolhe nenhuma ansiedade, pouca ansiedade, mais ou menos, alta e extrema ansiedade. E a partir desses dados e outros testes, a gente convida o aluno a se submeter a um procedimento de reaprendizagem do estudo. Não? Como é que eu estudo matemática? Como é que eu me comporto em sala de aula, um aluno que abre o caderno não anota, que tem medo de perguntar para o professor, tirar determinada dúvida, tem um horror a mostrar o caderno, a resolução que ele fez, etc. E vai cada vez mais se afastando das condições mínimas para se organizar e estudar matemática. A gente tem trabalhado exatamente com isso, ajudando o aluno a desconstruir a ideia de que ele é um fracasso, de que o pai já disse isso, o professor confirmou, as notas confirmam, etc. Temos tido algum sucesso, a gente pode voltar em outro momento para passar um pouco mais esses dados. Né? Aqui só para ilustrar algumas coisas,
que é um outro instrumento que a gente costuma usar no primeiro dia de aula, que a gente sugere para os professores, né? O que você sente, o que vem à cabeça de imediato quando você lê ou ouve a palavra matemática, não? E essa é a foto de algumas das centenas de declarações que os estudantes trazem, né? Desgosto. Então, nós temos aí aspectos tanto que eles relacionam ao método do professor, as consequências, e dá desgosto, né? Etc. E tal. Esse é interessante porque no canto esquerdo da tela, né? Eu perguntei para essa aluna, por que fé? Professor, eu tenho que acreditar em Deus, que só Deus para me ajudar diante de um problema desse, enfim. Né? E aí vem atribuições, tem alunos que escrevem até o nome do professor, odeio fulano de tal e tal. A gente tira, claro, o nome para identificar. Mas esse é só para uma ilustração bem rápida, né? Arrumar emprego hoje, recuperação, professor. Respeita o professor. Da matéria diferente. Depende disso. Alguns se referem a tópicos, conteúdos, a utilidade da matemática para a vida, a sensações, sentimentos negativos, etc. É raro a gente encontrar um aluno que diz eu gosto, é útil e tudo e tal, né? Então a gente está diante de um quadro bastante complexo, tá? Porque os dados que nós temos são de norte a sul do Brasil, norte a sul mesmo. A escala de ansiedade matemática, esse instrumento, que é o brainstorming, bastante simples, foi aplicada de norte a sul do Brasil. Então não é uma coisa local ou regional, é ampla mesmo. Não? Tivemos alguns anos atrás em Córdoba, na Argentina, e aplicamos lá a escala, a mesma coisa. Não? E mais recentemente, uma colega lá da Espanha traduziu a escala de ansiedade para o espanhol da Espanha. E depois fez uma relação com o imaginamento cerebral e a classificação dada. Né? A criança de alta e extrema ansiedade geralmente tinha a parte do hipocampo, que é ligada às emoções, bastante afetada. Né? Então, os dados de imaginamento cerebral têm mostrado que não é só uma questão de declarar eu gosto, eu não gosto, eu me sinto mal, né? A alta ansiedade, etc. O cérebro responde ou corresponde àquele sentimento, né, do aluno. Aqui só alguns artigos, passa rápido, que saíram, têm saído, enfim. Não. Basicamente, gostaria de falar em relação a esse tópico que não existe uma causa inata para a ansiedade matemática. Nasci com ansiedade matemática, coitado de mim. Assim como existe um tratamento médico para isso. Tá? Mas sim, existem correlações neurobiológicas que as técnicas de imaginamento têm mostrado cada vez mais. Então, determinadas áreas irrigadas, um fluxo sanguíneo maior, é diferente em indivíduos sem ansiedade matemática, quando estão realizando alguma tarefa de matemática, quando comparado com indivíduos cuja ansiedade matemática está bem presente, ou foi avaliada, identificada e tal. Não? Enfim, mais áreas, deixa eu... Essa é a carinha da ansiedade matemática. Não. As técnicas são de imaginamento, né? Dentre elas a mais usada tem sido a ressonância e o PET, são as duas mais utilizadas. Só para concluir, então, estudante com ansiedade matemática apresenta aumento da atividade na amígdala, não é essa amígdala, é um corpúsculo cerebral, tá? Que se relaciona ao medo, fica dentro do hipocampo. Uma parte do hipocampo a qual tem um papel fundamental na formação de memórias. Né? Vocês sabem que memória está muito ligada à emoção. Não, dificilmente você esquece de um evento, de um fato, tenha você estado diretamente relacionado ou não, quando está ligado a coisas agradáveis ou desagradáveis. Por exemplo, o pessoal da minha época não, lembra onde estava no dia 11 de setembro, quando as Torres Gêmeas caíram. Né?
Todo mundo que assistiu aquele evento pela TV lembra. Eu por exemplo, estava entrando na do Fiscar, quando eu vi vários professores e vários colegas diante da TV, e eu ia só lá resolver alguma coisa simples. E não esqueço desse detalhe, de entrar e várias pessoas diante da TV, né, assistindo sem piscar o ataque das Torres Gêmeas. Nunca esqueço disso. Né? Então, situações em que você passa por vexame por conta da matemática, aliás, por conta da metodologia inadequada, pode te levar a isso, a lembrar situações negativas. Né? Um dado que não está aí nos slides é que tem se identificado o pré-frontal, né, e o intraparietal esquerdo como partes ou localizações fundamentais para o processamento numérico. Né? Tanto que as imagens têm mostrado que crianças com alta ansiedade à matemática é como se houvesse uma espécie de interrupção no processamento no intraparietal esquerdo, assim como lesões no intraparietal esquerdo podem, né, gerar esquecimento de habilidades que você já detinha em relação à matemática em particular. Bom, chegamos à nossa parte que é fundamental nessa apresentação, que são as estratégias de reversão à matemática. Nós podemos, de ansiedade matemática. A gente pode, então, localizar técnicas psicoterápicas, desde o treino de relaxamento, é bastante usado na clínica, né? Particularmente relaxamento progressivo do Jacobson e relaxamento autógeno, tem sido bastante usados. Uma técnica que é bastante antiga, já desde a década de 50, é a dessensibilização sistemática. Acho que não há muito tempo para a gente estar abordando cada uma delas, mas basicamente a gente pode resumir essas técnicas e procedimentos psicoterápicos como dar suporte para que o indivíduo possa ter controle sobre si mesmo, das suas reações, né, de tensão, de preocupação. Uma técnica particular é parada de pensamento, né, você aprender a reorganizar o seu pensamento, evitando pensamentos catastróficos em relação àquilo. Né? Todo mundo te carregando que você tirou 0 em matemática, carregando pelo campus para mostrar, olha aqui o João e tal. Né? Assim como um autocontrole fisiológico, né? Respiração, relaxamento muscular, né? Diminuição das expectativas, etc. Quando você está diante de uma prova e tudo, isso tem sido usado em treinamentos para concurso e tudo, mas tem evidência científica de que determinados procedimentos e técnicas, como esses que estão listados, né? Ajudam, de fato, o indivíduo a ter autocontrole, controle sobre si mesmo diante de situações aversivas, né, enfim. Por outro lado, alguns procedimentos educacionais que vêm sendo testados e que vêm buscando evidência de que procedimento de ensino seriam mais eficazes para promover a aprendizagem, seja aprendizagem individual, aprendizagem coletiva. Nós estamos atualmente começando um estudo que envolve parceiros em sala de aula. Né? Então, a gente cria contingência para que, vamos supor, você é melhor do que eu no determinado tópico, você vai ser o monitor. Né? É o chamado peer tutoring. Você vai ter um tutor que é seu colega em sala de aula para acompanhar você, e que muitas vezes é bem melhor até do que o professor. Né? Quem já teve monitor em sala de aula sabe disso. Às vezes o professor tenta explicar, e de certa vez o teu colega é assim, assim, assado. Na tua linguagem ele falou melhor. Então essa coisa tem sido explorada bastante. O rearranjo físico, ambiental, não? É melhor, por exemplo, nós ouvirmos assim, é melhor nós estarmos em grupo, no círculo, no suposto círculo, alguma coisa. Técnicas de exposição ou de exposição dialogada, dinâmicas, etc. e tal. Tem cada vez mais acumulado o número de estudos que mostram evidências. Há um grupo aqui da Federal que trabalha exatamente com isso, que é uma rede internacional que trabalha com ensino por evidência. Né? Então, diversos colegas de diversos países testam procedimentos em sala de aula e verificam qual é o resultado disso. Outra coisa que tem sido muito utilizada é instruir o professor
a como dar aula. Tá? Não, o professor não sabe dar aula, sabe e às vezes não sabe. Né? Então, variáveis que são simples, como, por exemplo, monotom, que torna monótona a aula, né? Ou a variação, né? Que ele pode usar muito bem. A direção do olhar, movimentação espacial, o não falar de costas, né? Pode ter um aluno com deficiência parcial, né? Ou deficiência de parcial que não consegue acompanhar. Se for uma deficiência total, pior ainda. Então, pequenos detalhes que às vezes o professor não percebe, que está gerando muito mais desmotivação e desatenção, dispersão, do que o que ele gostaria, que é a atenção, o envolvimento da turma, etc. Ficar parado olhando só para alguém, dando aula, né, constrange o aluno, evidentemente, chama muito mais atenção para isso do que para o conteúdo em si. Né? Determinados traquejos do professor, por aí vai, inúmero, né, listagem do que se chama hoje como o professor eficaz. Ou seja, é o professor que promove a aprendizagem. Quais são as características que um professor pode ter e pode exercitar para promover a maior aprendizagem do que fracasso, né, na aprendizagem do aluno? A gente terminou ano passado, no final do ano passado, uma tese, de orientar uma tese que era exatamente sobre isso. Né? Comportamentos eficazes do professor em sala de aula ou em outros ambientes de ensino-aprendizagem. Então, tem gente se debruçando nisso. Né? A gente pode trazer para o nosso tema o professor de matemática e está sabendo dar aula, porque uma coisa é saber o conteúdo, né? Não sabe muito bem disso. A outra coisa é, bom, eu tenho o conteúdo, eu sou mestre nisso, mas eu consigo trabalhar esse conteúdo com os alunos de maneira prazerosa, produtiva, etc. Então, essas questões que têm rolado há algum tempo. Então, o que tem sido visto, antes desse slide, deixa eu voltar aqui, é que só a psicoterapia não tem ajudado, só estratégias de estudo não tem ajudado, mas as duas coisas não têm ajudado bastante muitos estudantes. Autocontrole, saber controlar a sua respiração, manter um nível de relaxamento, evidentemente não a zero, senão morre, né? Se reorganizar no estudo, etc., para ter um bom desempenho, e quando ele tem um bom desempenho, retroage nele próprio, né? Ou seja, passa a ter mais confiança, passa a começar a entender o porquê disso com aquilo e tudo e tal, e a tendência num gráfico é uma curva ascendente. Tá? Bom, para finalizar, algumas reflexões. Né? A gente não vai ler todos os lados, mas é necessário a gente então começar a criar uma cultura. Eu não falo de uma cultura escolar, ou seja, uma cultura na sociedade para tirar aqueles mitos que já estão arraigados, aqueles que eu falei no início. Homem é melhor que mulher, né? Isso e aquilo outro, matemática é muito difícil, não é para qualquer um, é para gênios. Né? Começar a desconstruir essas ideias. Né? Então, pequenos hábitos e pequenos repertórios que a gente vai conseguindo na sala de aula ajudam a desconstruir tudo isso. Agora, o que a gente tem notado é que tem que ser para valer. Não basta a gente desconstruir o nosso discurso. Não. É preciso que, por exemplo, o professor em sala de aula olhe para meninos e meninas, homens e mulheres como aprendizes. Porque ela, coitada, ela vai ter mais dificuldades e tal. Não, muitos professores tendem a agir a partir de informações que não têm nenhuma evidência científica. E mesmo na academia, às vezes a gente trabalha com base em evidências não científicas, se é que são evidências. Por exemplo, já ouvimos falar da afirmação de que usamos apenas 10% da nossa capacidade do cérebro. Já ouviram falar nisso? De onde vem isso? Que estudo comprovou isso? Medida em quê? Nós sabemos, então, 100% da nossa capacidade, para dizer que só usamos 10%, ninguém sabe de onde veio essa afirmação, mas é tida como uma verdade científica, foi provado cientificamente e tal. Não? Então, o que a gente precisa, de fato, é de mudanças. Não? Mudança, e pode começar por uma mudança cultural, na maneira como a gente encara a matemática, na maneira como é divulgado na mídia, na maneira como é divulgado na escola, como muitos professores até divulgam isso. Né?
Então, vamos começar a ver quais são os mitos em relação à matemática que constam na nossa sociedade. Não estou falando da academia apenas. Da nossa sociedade. Vamos ver se eles se sustentam, de fato. Não? Se não se sustenta, por que mantém? Não? Porque a mídia explora esse lado do bicho papão, que é a matemática, e destaca, né, as pessoas que se dão bem em matemática, premiam, etc., mas em compensação não investir com coisas básicas, como é que se dá aula de matemática na prática. E aí eu estendo, inclusive, para o nível universitário, né? Como é que tem se dado esse aprendizado, de fato. Bom, outra coisa, a gente pode ver como é que a família está sendo instrumentalizada a acompanhar o seu filho em relação à matemática. Às vezes a gente descobre coisas interessantíssimas, não? De pais que, mesmo não tendo um bom repertório em matemática, incentivam adequadamente o filho. Mas também nós temos muitos casos de familiares que, por não gostar, não aprender ou achar que não pode aprender matemática, que não consegue, passam também essa preocupação para o filho. Né? Ou o contrário, por não saberem, exigem que o filho tenha um excelente desempenho. Né? Tem pai que fala assim, ó, abaixo de 10 é 0 para mim. Né? Abaixo de 10 é 0. E aí torturam o filho em relação a isso. Né? Então a gente precisa também, não é a questão de culpar a família, é muito fácil dizer você é o culpado, mas é questão de pensar como que a academia tem estruturado, ou ajudar a estruturar um ambiente em casa que seja adequado, né? Que favoreça o estudo e que ajude os pais a superar esse mito da matemática como algo inalcançável. Eu acho que em 99, 2000, aqui na nossa cidade, eu acompanhei um caso de um garoto do 6º ano. E a gente queria ver como é que se dava as relações em torno do estudo em casa. Né? E a coisa muito interessante, a mãe relatou que próxima, ela não trabalhava fora, trabalhava em casa, ela que era responsável por preparar o almoço e tudo. E o filho dela estudava à tarde, portanto, de manhã ele estava em casa também. Então, próximo à cozinha, tinha um corredor onde ela colocava o filho numa mesa para estudar. E por que próximo ao corredor? Porque ela podia olhar, fazendo a comida, olhava se ele estava estudando mesmo. Então, é legítima a preocupação dela, na forma como ela estruturou o ambiente e tal. Só que por trás, o que é que tinha? Ela colocou um aparelho de TV na cozinha para ficar assistindo a Ana Maria Braga. E é claro, a TV está no volume audível, num corredor próximo. Né? Então, o garoto ficava lá no corredor, que por sinal não era bem iluminado, e ficava com um caderno ou livro, sem estudar. De ouvido ligado no programa. E mais, um outro estímulo que era odorífico, né? Então ele ficava sentindo o aroma da comida e tal, e dispersava. E era muito vivo. Toda vez que ele ouvia os passinhos da mãe, lá vem a mãe, né? Aí metia a cara no livro, fazia que estava estudando, a mãe olhava, muito bem e tal. Né? Mas muitos pais poderiam ser orientados a rearranjar o ambiente, né? Ver quais são os estímulos concorrentes que acabam dispersando a atenção do filho, tá certo? Então, nós precisamos sair do nosso muro acadêmico e começar a olhar para as residências, para os pais, né, que estão desamparados com relação a incentivo, né, do filho. É comum na escola também um professor dizer assim, na escola básica, estudem, vai ter prova. Aí o pai também, meu filho estuda que vai ter prova semana que vem. Ok, estude, não imperativo, estude. Mas como é que a gente estuda? Né? O discurso pedagógico se centra muito em ensino e aprendizagem. Agora, o meio termo diz que aprender a estudar, a escola não ensina. E os pais também não sabem ensinar. Não é verdade? A gente teve alguma disciplina de como organizar os meus estudos? A gente não teve. Né? Mas a gente é direto, né? Imperativo, estude, vai ter prova. E estude, vai ter prova é outra característica interessante. Sempre na época de prova, né? Às vésperas, até no dia que você começa a estudar.
Então, algo não está batendo, algo está inadequado aí. O que a academia tem feito em relação a isso? Diversos trabalhos que não têm tido ainda o alcance necessário. Não? Também a necessidade de orientar professores acerca do que ele trabalhando, então auxiliar professores a rever seus pontos de vista em relação à matemática, ou seja, os mitos, né, da matemática. Como é que ele vai olhar para os erros do aluno? Muitos professores de matemática tendem a dizer ou está certo ou está errado. Né? Diversos estudos têm mostrado que muitas vezes o erro do aluno, que nunca deve ser considerado como não erro, aquele erro é uma oportunidade didática para o professor, né? De estar explorando aquele erro, o que tem por trás, né, daqueles conceitos que o aluno aplicou inadequadamente. Né? Além do que, a professora Maria Amélia Matos, saudosa professora, ela falava assim, que todo professor, diante de um resultado inadequado, negativo do aluno, deve se fazer uma pergunta. O método de ensino que eu estou usando é adequado para este aluno? Supondo que a resposta seja sim, este método é adequado para este aluno. Então, a professora Maria Amélia diz que a segunda pergunta imperiosa seria: eu, professor, estou sabendo usar adequadamente aquele método dito adequado para aquele aluno? Não? E ela completa que os professores, em geral, não se fazem essa pergunta, que é muito trabalhosa. Não? É como se você estivesse desnudando na frente de um espelho, que o método está inadequado, etc. Então, não? A avaliação, neste caso, teria o sentido de mão dupla. Não só eu avaliar o desempenho daquele aluno, mas eu avaliar o meu trabalho a partir do resultado obtido. Não? E o professor Pedro Demo, ele tem um livro cujo título já diz tudo, né? Ser professor é cuidar que o aluno aprenda. Afinal, é para isso que existem professores. Não? Então, começaram a instrumentalizar o professor, que também não deve ser acusado de culpa, né? Porque também a formação dele pode não ter sido adequada. Não? Instrumentalizar esse professor a repensar o seu método. A proposta curricular dos cursos de formação de professores, aí vão todas as áreas. Né? A gente tem algum estudo sobre estudantes do último semestre de pedagogia e recém-formados que passaram a assumir sala de aula em relação à matemática. Muitos estudantes de pedagogia só vão descobrir depois que serão professores de matemática nas séries iniciais do fundamental. E aí a pessoa já vem com uma história de fracasso em relação à matemática, não tem o suporte básico. E agora vai ter que pensar como que eu vou ensinar isso que nem eu sei. Né? E o que a gente está reproduzindo aqui de forma breve é uma declaração geral de muitos estudantes do último semestre e já dos 2 primeiros anos como profissional professor nas séries iniciais. Né? E eu estou falando do Brasil. Gostaria de ressaltar isso. No quanto a nossa licenciatura em pedagogia, nesse aspecto da matemática, né, da preparação do professor em termos de estratégia, em termos de conteúdo e tal, ainda está bastante fraco. Mas eu tenho uma surpresa para declarar para vocês. Em 2001, eu fiz 2 perguntas para estudantes de licenciatura em matemática do último semestre. 2 perguntas muito simples. A primeira pergunta era: o que é número? E a segunda pergunta, mais simples ainda, é: quando você considera que alguém já sabe o que é número? Eram 33 alunos. E dos 33, 32 devolveram o questionário. Um veio em branco. Quando eu voltei com os alunos para fazer a devolutiva do levantamento e tudo, uma moça de trás perguntou: professor, alguém não respondeu o questionário? Eu disse: uma pessoa. Eu disse: foi eu. Eu não respondi por 2 motivos. Um, que eu não sabia. E o segundo é porque eu fiquei muito revoltada, passar esse tempo todo
E nunca ninguém tem me questionado, me oferecido respostas a essa pergunta, ou me feito pensar, pelo menos, 2 perguntas. Né? Comparando as respostas dos estudantes de pedagogia com as respostas dos licenciandos em matemática, com as mesmas perguntas que eu fiz a pós-graduandos em educação, mestrado e doutorado, a tendência de responder a primeira pergunta predominante nas 3 amostras foi: número é um símbolo para a quantidade. Alguém pensou dessa forma? E a tendência predominante, a segunda questão, quando você considera que alguém já sabe o que é número, foi baseada na primeira resposta. Olha, você sabe que alguém sabe o que é número quando ele relaciona número à quantidade, ou símbolo à quantidade. Eu me dou o direito de não dar a resposta, eu digo que está errada. Mas pensa bem, eu perguntei o que é número, eu não perguntei o que é numeral. Pensaram nisso? E depois, relacionar o símbolo à quantidade vai apenas numa direção. A relação simétrica deveria ser verdadeira. Relacionar a quantidade ao símbolo. E por aí vai. O conceito de número envolve uma rede de relações que tendem a se tornar equivalentes. Porque na nossa cultura letrada, envolve a palavra falada ou, para o surdo, sinalizada, envolve o símbolo, e o símbolo é muito abstrato, né? Envolve, na verdade, todo numeral é um símbolo. Existem vários símbolos para se referir à quantidade. Então, a gente vai ter aí, pelo menos, relações simétricas, relações transitivas, simétrica da transitiva, etc. É uma rede complexa o número, não? Que nem professores da pré-escola sabem, nem professores do primeiro ano do ensino fundamental sabem. Então, fica como que um jogando para o outro. Número é uma coisa simples e tudo e tal, e não é simples. Identificar numerais é uma coisa. Nomear numerais é uma coisa. Agora, isso não garante que ela já tenha conceito de número. Não? Também fiz uma pergunta a 50 professores do 6º ano do ensino público. Então, quando alguém conta, não? O que ela está fazendo na prática para dizer que ela contou com significado ou contou mecanicamente? O que envolve a contagem? Essa contagem, quantas carteiras, quantas pessoas, essa contagem no dia a dia. Né? Das 50 professoras, 50 erraram. Todas formadas em matemática. Então, a gente tem que olhar, né, para as nossas licenciaturas com muito carinho. Né? Como que estamos formando apenas aquele profissional, apenas ilustrado de informações ou capacitado para encarar uma sala de aula, para encarar, no caso de vocês, crianças mais velhas, pré-adolescentes, adolescentes. Como que a pessoa aprende? Quais são as regras de uma aprendizagem? Qual é a gramática que a gente deve usar para planejar situações de ensino e aprendizagem? Não? Então, está faltando a gente olhar com mais atenção, com mais cuidado para esses aspectos também. Não é questão, gente, rasa, baixa, dizer, o fulano é ocupado, o curso é ocupado, não é essa a questão. É uma tarefa que se impõe. E se eu estou reduzindo a matemática, na verdade, a rigor, eu poderia dizer, se estende a todas as áreas. Licenciatura em História, em Geografia, Português, Matemática, as pedagogias, etc. e tal. É uma tarefa, né? Uma vez que qualidade de ensino tem como produto maior a aprendizagem com qualidade. É isso, entende? Tem que começar a mergulhar sobre esses fatos. Tá bom? Só para finalizar, então, peço a licença para mostrar os últimos estudos que a gente está começando, não? Com o pessoal da Universidade Federal de Alfenas. Nós estamos começando uma parceria sobre microagressões, ansiedade matemática em licenciados e licenciandos em pedagogia, relacionado à aprendizagem da matemática que eles tiveram ao longo da vida deles e como que isso repercute no trabalho deles. Procrastinação e ansiedade matemática, a gente está começando a desenvolver um estudo com o pessoal do NUPEM, na Federal de Pernambuco, é o Núcleo de Pesquisa em Psicologia da Educação Matemática.
um estudo também ainda início sobre autoexclusão e ansiedade matemática, com o professor lá de Potsdam, na Alemanha, e saindo daqui já vou para uma reunião com o pessoal que trabalha com Libras, né? A gente estava tentando traduzir essa escala de ansiedade matemática para Libras, aplicar em estudantes surdos, né? Então, o caminho é bastante longo. O que eu fiz aqui foi dar uma pincelada muito rápida, apenas para divulgar essa área de estudo que, para mim, em particular, é bastante interessante, bastante desafiadora. Se houver tempo, professor, para algumas perguntas, enfim. Está aberto a pergunta, pessoal. Um de cada vez, para não ter tumulto, por favor. Posso fazer um relato? Eu acho o seu trabalho, claro, está bem no início ainda, porque tem muito para ser feito, certo? E eu faço parte do programa de pós-graduação para professores, e a nossa tarefa é acompanhar uma atividade inovadora quando o professor aplica em sala de aula. Eu fui visitar uma escola, uma cidade próxima aqui, chamada Mineiros do Tietê, há uns anos atrás, com o meu aluno de mestrado que ia aplicar uma atividade para ensinar análise combinatória no segundo ano do ensino médio. Então nós preparamos umas das atividades, uma atividade muito legal para que as pessoas se envolvessem com os conceitos básicos da análise combinatória. Quando eu cheguei na escola e entrei na sala de aula acompanhando o aluno, simplesmente os alunos pegaram, pisaram em cima e rasgaram a nossa folha de atividade. Eles não sentaram um minuto na carteira. Eles se esmurravam o tempo todo, eles comiam durante a sala de aula, as aulas. Um único aluno que se interessou, ele sofreu bullying na nossa frente. Vi um circo de horrores. Assim, eu fiquei uns 3 ou 4 dias sem dormir na minha casa, pensando o que virou a escola pública do interior do estado de São Paulo, um curso noturno, numa periferia de uma cidadezinha pequena do interior. Então, ali não tinha aversão à matemática, tinha aversão a qualquer tipo de aprendizagem. Então, colocar limites nessa turma, para mim, era fundamental fazer. E eu não soube como fazer, porque não era uma coisa que um aluno estava incomodado, não é uma coisa que a psicologia individual resolveria. Queria que você falasse um pouquinho sobre projetos coletivos e disciplina em sala de aula para que o mínimo de aprendizagem, sabe? Isso me chocou muito, até hoje eu não sei como lidar com uma escola nessas condições tão deprimentes, não tem outro nome para falar. Eu conheço essa escola, uma professora minha pegou uma aula lá, quando ela ficou sabendo qual salão ela tinha pego, ela chorou, porque era a pior, a escola já não é boa e era a pior daquela escola. Em Mineiros tem uma escola só também, só que ela conseguiu dar aula. Com muito esforço ela conseguiu dar aula, só que ela fazia trocas. Eu dou aula para vocês a semana inteira, mas a sexta-feira vocês podem ir no parquinho. E eles aceitaram. Ela conseguiu dar aula na base da troca. Eu faço isso, vocês me deixam dar a minha aula e eu deixo vocês terem uma aula livre. Mas ela falou que quando ela ficou sabendo que ela tinha pego a aula lá, ela chorou de desespero, de medo de dar aula naquela escola. Então, a situação é bastante complexa, extremamente complexa. A gente não tem uma resposta para isso. No contexto social que a gente vive, no nosso país em particular, mas eu diria que se estende à nossa América do Sul como um todo, é uma inversão daquilo que deveria ser a escola. Não? Já não se entende a escola como um espaço de aprendizado, de troca, etc. e tal. Mas a escola acabou sendo um outro espaço. Não? Os adolescentes, crianças mais velhas vão para se encontrar. Não? Hoje mesmo, vindo para cá, passei por uma escola e um traficante lá dando um beck lá para o adolescente. A olhos vistos, não era de noite, não era de madrugada, claro. Não? Então a gente vai encontrar aí uma oposição muito forte àquilo que se chamava de aprendizagem escolar, o respeito ao professor, etc. e tal. Mas eu diria que é mais ainda, né? Quando a gente chama atenção para a formação do professor, não, o que a gente vai encontrar? Que esse professor está tendo uma série de orientações
desvinculados da realidade que ele vai encontrar. É como se fosse um avestruz. A gente coloca a cabeça no chão achando que o mundo acabou, que ninguém está vendo, ninguém não está sendo visto, etc. Eu diria que é uma tarefa das licenciaturas, nas academias, começar a pensar nesse contexto que a gente está vivendo. Buscar soluções para isso, saídas para isso, envolve mexer com muita coisa. Um exemplo, nós temos a lei da continuidade, né? Você não fica mais reprovado nas séries iniciais e tudo e tal. Né? Essa lei da progressão continuada, eu, João do Carmo, assinaria embaixo se fosse preciso, porque no discurso está ótimo. Eu não tiraria uma vírgula da descrição. No discurso está muito bom. Não? Na prática, não. Lei da inclusão no Brasil. Eu, se fosse preciso, assinaria embaixo. A lei da inclusão no papel é uma maravilha. Né? Alguma coisa que a gente diria que no papel está muito mais avançado que a inclusão em muitos países. No papel. Na prática, ela tem sido simplesmente uma prática de inserção. Você pega o aluno com deficiência e insere na escola regular. Tá? Passa longe a inclusão, porque aquela escola já está excluída socialmente. Né? Os professores estão excluídos por falta de capacitação, não por falta de capacidade. Instrumentação, acompanhamento, como é previsto na lei. Então, progressão continuada e inclusão, na prática, tem sido um discurso vazio, porque as vítimas são professores, a vítima são os gestores, a vítima são os alunos, etc. E tal. Então, a prática é muito mais excludente, né, do que propriamente inclusiva. Então, a gente tem famílias excluídas, nós temos professores excluídos, escolas excluídas, alunos num processo constante de exclusão. Então, o professor não tem uma resposta nessa sua indagação, que é bastante séria. Mas o que a gente precisa com urgência é começar a pensar em soluções coletivas a respeito dessa situação que está... Isso porque talvez esses projetos coletivos que vocês começaram a desenvolver agora podem caminhar nessa direção e ajudar muita gente que está nessa situação desse meu aluno, entendeu? Isso. Que não é um problema de aprendizagem individual de uma pessoa que procura ajuda porque está sendo, de alguma maneira, tendo dificuldades porque não está entendendo o processo, porque ele tem aversão à matemática. Então, é coletivo, é uma coisa um pouco mais... O que a gente está desenvolvendo aqui, às vezes a gente ouve aquela frase antiga de que uma andorinha só não faz verão. Não? Então, a estratégia que eu tenho usado, professor, é ir a alguns centros. Por exemplo, você tem ainda pouco Alfenas, Universidade de Potsdam, pessoal do NUPEM lá na UFPE, pessoal aqui em Rio Claro, enfim, é ir com os colegas e como é que a gente pode fazer? A gente está faltando água, mas a gente só pode dar uma gota. Vamos dar essa gota, mas o céu vai fazer ela evaporar, mas a gente está colocando aquela gotinha. Né? Eu diria assim que, falando de modo otimista, tem muitos núcleos, Brasil afora, que estão pensando e preocupados com isso. Não. Mas temos que dar a mão palmatória. A academia, ela ainda erige um muro muito alto entre ela e a sociedade. Né? A gente tem muita coisa legal, a gente pensa muito, produz muito, mas muitas vezes superar esse muro, ou diminuir a altura desse muro para um diálogo mais profícuo, é também uma coisa que a academia, não estou falando da UFSCar, a academia deve, de um modo geral. Quando a gente fala em trabalho de extensão, por exemplo, o que é um trabalho de extensão? Nada mais é do que a execução para tapar um buraco que a pesquisa não fez. Não precisava um trabalho de extensão se a pesquisa já tivesse esse pé na comunidade. Não precisava a gente pensar numa extensão. Agora, a extensão ela é criada no momento em que a academia, em termos de pesquisa, não estava respondendo às lacunas, seus problemas, às dificuldades sociais que ele tem. Então, cria-se a extensão como uma espécie de pé na comunidade, mas é só um pé, outro pé está dentro da academia, enfim. Eu diria que a gente está começando a entender, né, e para as diversas áreas a necessidade desse movimento, desse direcionamento. Estamos ainda muito, muito, muito aquém. Pessoal, perguntas à vontade. Por exemplo, se uma pessoa ela fica muito desesperada por
causa de uma prova, isso é aversão? Não, isso já é uma consequência e, ao mesmo tempo, um produtor de aversão. Ela já pode ter uma série de porém em relação àquela disciplina, aquele conteúdo, que é confirmado depois no resultado da prova. Ela tirou uma nota baixa, teve um desempenho ruim, e que, por sua vez, daqui para frente, ela deverá continuar agindo assim. Se não houver um atendimento, um direcionamento, um acompanhamento, ela vai cada vez mais se convencer de que é um fracasso em relação àquele tópico, àquela disciplina, aquele conteúdo e tal. Então, eu diria assim, que não é da prova para cá. Né? A aversão, ela pode, inclusive, se fortalecer durante a prova, mas não começou ali, a história é muito mais, né, anterior. Mais perguntas, gente? Vamos agradecer, então, João? Quero pedir desculpas por ter avançado no horário, professor. É quase que impossível, às vezes. Gente, obrigado, então.